Bom dia, pessoal. Agora esta chamada está sendo gravada. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa trilha de capacitação 2025 Far Melhor, né? Dando continuidade aos nossos encontros, aprendizados, reciclagens, né? Aqui em parceria com a FG Consultoria, junto com a Flávia, com a Geise, né? Hoje a gente vai retomar um tema do mês de fevereiro, né? Que é a parte de entendimento de compras planejadas, e já resgatando aqui também essa continuidade, amanhã a gente vai falar de atendimento, né, do atendimento à fidelização, né, então vão chamando os seus amigos que ainda não entraram aqui no treinamento, vai avisando de amanhã, e todos os meses nós teremos aí em torno de 2 a 3 encontros por mês, tá bom? Para que isso possa gerar cada vez mais qualidade no atendimento de vocês com os respectivos clientes, tá? Nós iniciamos a nossa gravação, caso tenha alguém que se oponha, pedimos a gentileza que se manifeste, caso contrário, damos prosseguimento à gravação e o início do nosso treinamento de hoje, dia 26 de março de 2025. Seja bem-vindo, Flávia, bem-vindo, Geise. Muito bom dia a todos, estamos começando mais uma trilha, né, a trilha marcada do mês de março, onde nós falamos de um tema, né, que o mês traz muito em evidência, porque realmente é um mês que nós passamos por uma preparação, né, para a pré-alta dos medicamentos, então vai ser muito importante essa aula de conclusão, módulo 2, né, nomeada como Compras Planejadas, Gestão Estratégica com Planejamento e Eficiência. Muito bom dia, Geise. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa aula, né? E realmente é uma parte na drogaria, né, no PDV, que nós precisamos de uma atenção, que é essa compras planejadas, que é justamente nós sairmos do automático e irmos ali para estratégias. Estamos aqui hoje para compartilhar todo esse conteúdo com vocês, fiquem à vontade, estamos aqui para ajudá-los nessa compras planejadas, precisando ter toda essa atenção e os impactos que podem ter também com a pré-alta. Começando a aula de hoje, né, o que nós vimos no módulo 1? Um breve resumo, né, para quem participou conosco relembrar, e para quem não participou, né, estarmos aí na mesma sintonia com a aula de hoje. Primeiro, os impactos da pré-alta que pode acontecer em nossas drogarias. Nós sabemos que a pré-alta deste ano, ela vai trazer um percentual abaixo do que dos outros anos. Por esse motivo, é preciso cautela e saber investir no grupo de produtos correto, para que realmente essa economia gere rentabilidade para o seu negócio. Segundo ponto foi uma análise de dados, né, onde nós apresentamos uma planilha de ABC Pharma, onde a gente coloca ali a demanda de 30 dias de cada loja e dá ali para nós qual que é a necessidade de cobertura de estoque por curva ABC e também nos mostra produtos em ruptura, ou seja, vendemos e o estoque está zerado, e também produtos em excesso, para que a gente faça um trabalho interno aos gestores da loja. Falamos também sobre o mix de produto, né, em tudo que nós ouvimos sobre o varejo farma, o mix de produto, o sortimento, ele vem muito em alta, né, mas é preciso entender o perfil de venda que cada loja tem, o perfil de cliente que cada loja tem, pois nós sabemos que dependendo da localidade, tem um perfil de venda e dependendo da mesma cidade, em outra localidade, já teria outro perfil de venda. Então, em cima de dados, a gente consegue trazer um mix mais assertivo. Também falamos da importância das negociações, né, que quando a gente investe em estoque, não é preciso negociar prazo,
e sim preço, para que isso seja realmente algo mais rentável para o negócio e, principalmente, que nós precisamos executar tudo que nós falamos com monitoramento, porque aqui está, né, a gestão da farmácia, aqui está o pilar Far Melhor, que é comprar bem, e isso com certeza tem um reflexo muito grande nos nossos resultados. Entrando na aula de hoje, primeiro, quais são os benefícios dessa trilha? Por que que a FG, junto à Far Melhor, está aqui com constância, né? Estamos aqui todos os meses falando com cada colaborador, com cada pessoa dentro do franqueado Far Melhor, dentro da loja Far Melhor. Primeiro, o treinamento, ele melhora a eficiência operacional do setor de compras. Eu que trabalho com treinamento há muitos anos, a cada treinamento, um gestor, um analista aprende algo mais. Ele começa a falar e fazer, a executar a função dele com muito mais propriedade. E esse é o nosso objetivo, capacitar mesmo, fazer ele ter liberdade de trabalho, com conhecimento e com certeza, né, com a análise que realmente um gestor de compras precisa fazer. A vantagem também é a redução dos custos, porque quando nós falamos de compras, nós estamos falando de 2 retrovisor, um que eu preciso repor o que eu vendo e o outro que é o meu financeiro, que eu preciso trabalhar totalmente o meu fluxo de caixa, o meu contas a pagar, o meu contas a receber, para que o meu negócio realmente seja saudável. Né, e evitar desperdício, por quê? Porque nós sabemos que volume de estoque não aumenta resultado. Volume de estoque hoje pode gerar ali um desperdício de rentabilidade, porque às vezes é preciso fazer uma promoção extra em cima de um estoque que está volumoso, deixando de rentabilizar aquilo que realmente foi gerido na nossa negociação. Além disso, nós conseguimos aumentar a margem do lucro da farmácia, porque é menos perda, né, é menos promoção por produtos que está vencendo ou produtos que está em excesso. Então, com isso, com certeza, nós temos uma melhoria na margem, até porque compras faz o nosso CMV. Então, quando a gente entende as negociações, as grades, né, quando a gente entende as OLs, que é os nossos operadores logísticos, isso tudo faz contribuir para a margem da farmácia. Além de termos maior previsibilidade no abastecimento dos produtos, né, entender que a farmácia hoje precisa de uma fachada bonita, como é a da Far Melhor, a farmácia precisa fazer o básico bem feito, como é os princípios e os pilares da Far Melhor, mas a farmácia precisa ter cliente. Quando o cliente entra pela farmácia, o que ele procura é um produto. Ele quer fazer uma compra. Então, o abastecimento vai realmente gerar um impacto muito grande no que a gente realmente almeja ter dentro da nossa drogaria ou farmácia. Além de aprimorarmos as habilidades. Eu acho que treinamento nunca é demais e todos que estamos aqui têm sempre algo a aprender e também algo a ensinar. Então, esses são os benefícios desse encontro e dessa trilha que a FG vem fazendo junto à Far Melhor, né, Gesi? E como é importante nós nos programarmos e saber mesmo que é possível verificar e deixar a eficiência operacional nas compras, é possível reduzir custos, é possível reduzir desperdícios, e nada disso nós conseguimos fazer se não estiver com um planejamento. E o planejamento, ele inicia desde a negociação ali mesmo para abastecimento de produtos, desde a verificação, né, das negociações que são feitas, das margens dentro da drogaria, tudo isso são muito relevantes no negócio, para que vocês consigam ter ali, nesses benefícios mesmo que o treinamento vai trazer para vocês, trazer algo que seja diferencial para o cliente. Porque realmente é esse cliente dentro da drogaria que a gente precisa cuidar, não é, Flávia? Para a gente poder fidelizar esses clientes, começa mesmo no operacional, nas compras. E por isso é tão importante falarmos disso agora, nessa pré-alta, em um momento em que a gente precisa de total atenção. Então, entrando, né, realmente na aula de hoje, no planejamento de hoje, o que nós vamos falar? Primeiro, o papel do comprador no sucesso da farmácia. Hoje, tudo começa na aquisição.
tudo começa no setor de compras. Hoje, esse comprador, ele tem um papel fundamental, porque é ele que escolhe os produtos que nós iremos vender para o nosso consumidor final. Esses compradores, ele tem uma responsabilidade muito grande. Por quê? Nós somos de um varejo onde nós temos 4 grupos de produtos distintos em negociações. Nós temos hoje os medicamentos éticos de marca, né, que nós temos ali um preço fábrica e um PMC, e temos ali uma negociação comercial que é menor do que as negociações comerciais que nós conseguimos nos genéricos e também nos similares. É um desafio muito grande para o comprador, principalmente na parte de genérico, onde nós compramos princípio ativo. Então, é difícil, porque quando nós estamos negociando, né, por exemplo, uma olmesartana, nós temos a oportunidade de ter ela de vários laboratórios, onde é o mesmo produto. E aí, qual negociar? Qual realmente levar para o nosso consumidor? Temos uma separação. Temos sempre aquela linha combate, que é aquela linha que nós trabalhamos preços mais populares, que é um modelo muito atual do varejo farma, e temos aquela linha referência, que por muitas das vezes o médico autoriza o cliente paciente a fazer o uso daquele laboratório. Então é preciso termos primeiro, né, esse equilíbrio de não termos um excesso grande em laboratório, mas termos sempre uma comunicação ativa aos consultores, né, e principalmente consultores comerciais da Farmelhor, para que a gente possa ter a linha combate e a linha referência que seja ali, né, de acordo com as parcerias que a rede tem e a franquia tem para oferecer para vocês. Além disso, né, dentro da categoria similar, nós também temos muito aquela negociação, né, a preço final mesmo. É muita compra por R$1,99, R$2,99, R$3,99, e é muito importante sabermos precificar esses produtos para que realmente a gente separe aquele produto que é de uso contínuo, que o cliente conhece preço e gera frequência de compra, e aquele produto que é um tratamento esporádico, que é uma necessidade, que é onde a gente precisa de um time capacitado para poder rentabilizar mais o nosso negócio. E dessa forma, a gente chega no equilíbrio das compras perante precificação. Além disso, ainda temos os não medicamentos, que é a nossa linha de perfumaria, onde nós precisamos passar por cotação diariamente. Hoje é muito complexo isso, porque por mais que nós sabemos que Procter é de um distribuidor específico, e quando a gente fala de Unilever, é de outro distribuidor específico, é preciso também ter bastante conhecimento, bastante relacionamento para que os preços promocionais cheguem até você. Eu vejo que às vezes eu estou conectada na máquina de algum cliente pelo AnyDesk, e às vezes o WhatsApp desse cliente está ali no computador e é notificação o dia todo, né? Vocês, compradores, recebem mensagem o dia todo dos parceiros, sempre informando uma promoção, um preço, e ali o papel do comprador é realmente filtrar e entender qual que é o melhor preço para aquele momento, para aquele negócio, para aquela margem que a farmácia trabalha, principalmente nos itens que nós chamamos de itens isca, imagem, os itens que a gente chama de tráfego, que gera atratividade para dentro da farmácia. Então, é preciso entender que nós não somos apenas passadores de pedido, nós somos aquele negociador, aquele analista que consegue mensurar excesso, ruptura, que consegue mensurar aquele produto que tem o melhor CMV, consegue fazer uma colocação no momento certo, na hora certa, para que realmente seja uma farmácia atualizada, que o cliente encontra aquilo que ele realmente procura. Além disso, é muito diferente, né? A diferença entre compras táticas é aquela compra que você gera pedido de reposição, vê o que vendeu ontem e repõe. Da compra estratégica, aquela que faz uma análise melhor, aquela que olha, né, a sazonalidade, aquela que olha o que nós vendíamos, que aumentava a venda em abril do ano passado, aquele que olha o nosso negócio está sempre antenado a tudo que está acontecendo, porque é realmente muito complexo, porque a gente coloca um lançamento e de repente aquele lançamento para de vender, e aquele que eu não tenho, acaba que o cliente começa a procurar,
né? E nós estamos vivendo muito isso com o próprio Carmed da CIMED, né? Que a cada mês lança um novo e a gente tinha um antigo ainda em estoque, mas o cliente sempre quer aquele que está, né, no mercado como propaganda, aquele que está sendo falado, né, como um novo. Nós fomos na Bradilan na semana passada e lá ainda falou o quanto a gente precisa preocupar, né, com esse perfil que está antenado às drogarias. Aquele perfil que está no TikTok, acompanhando todos os lançamentos que o mercado farma tem como fazer. Os blogueiros, né, que falam ali de produtos e que falam de soluções que você, como comprador de drogaria, precisa realmente estar ali na posição estratégica de ter ali a melhor compra, né, e o melhor mix para dentro da farmácia. E com certeza isso tudo alinhado ao objetivo da farmácia, né? É preciso fazer reunião mensal, é preciso sentar com a equipe de vendas, ouvir deles o que eles têm perdido venda, ouvir quais têm sido as encomendas, quais têm sido as faltas, o que mais tem gerado transtorno na área de vendas, porque essa comunicação eficiente, esse alinhamento entre o setor comercial com o setor de vendas é que faz toda diferença nos resultados, né, Geise? Sim, e algo que você pontuou muito importante, que é imprescindível a gente deixar de destacar aqui, é esse papel do comprador no sucesso mesmo da drogaria, porque não é apenas aquele executor, é aquele que vai tomar uma decisão, que essa decisão ela seja uma decisão mais assertiva possível. Por quê? Da mesma forma que você tem ali os clientes que estão ali no TikTok, que estão ali trazendo algo para o Instagram, que é essa situação do Carmed que todos passaram. Então, são decisões que precisam ser tomadas muitas vezes pelo comprador, mas nas análises de dados, nos objetivos que a loja possui. Isso é muito importante para você, a responsabilidade como comprador da drogaria, estar antenado ao mesmo tempo que o seu cliente, qual a necessidade dele para que vocês consigam antecipar essas necessidades lá no balcão, mas tudo isso antes acontece pelo comprador que vai ter que tomar essa decisão. Então, impacta a margem, impacta a ruptura de estoque, impacta também a satisfação do cliente. Então, vocês como decisores ali mesmo, a responsabilidade que possui como compradores, né, a gente precisa estar nessas compras táticas e estratégicas também. Essa decisão, ela precisa ser tomada em conjunto, compradores com atendentes ali também, para entender o que o cliente está pedindo e entender com os gestores de loja quais as necessidades e os objetivos da empresa. Então, Flávia, isso é, como se diz, um papel fundamental dentro da drogaria, mas, ao mesmo tempo, precisa ser ali uma equipe, para que seja algo que traga ali resultados para dentro da drogaria. E, Geise, quando nós falamos de compras, né, como essa palavra tem poder? Planejamento, rotina, né, a gente seguir ali uma agenda de compras mesmo, um roteiro. Aqui na FG a gente chama de GPS, né, que é um guia prático de soluções que nós precisamos ter na área de vendas. Vocês estão conseguindo entender o que a FG quer passar para vocês, o que a Farmelhor está desenhando para vocês? O nosso objetivo aqui é que vocês realmente entendam como que você, gestor de compras, pode mudar e melhorar no dia a dia dentro da sua função. Emerson, você levantou a mão, fique à vontade para comentar algo. Perdão, cliquei aqui sem querer, mas estou gostando do conteúdo, pode prosseguir. Perfeito, Emerson, obrigada, tá? Então, assim, o que a gente precisa entender? Dentro do planejamento, primeiro, quais são os dias que eu preciso comprar cada categoria? Isso já faz toda a diferença. Quando nós conseguimos comprar, por exemplo, perfumaria apenas uma vez na semana, nós precisamos ter um planejamento de compras, onde a cobertura de estoque vai realmente me suprir comprar apenas uma vez na semana.
Quando eu vou comprar um operador logístico, que às vezes tem um mínimo um pouco mais alto, e eu preciso comprar ele a cada 15 dias, para que eu consiga ter o meu mínimo, e principalmente aquele melhor desconto de entrada, eu preciso de um planejamento onde eu uso uma cobertura de estoque que me permite comprar a cada 15 dias. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Vamos pensar que você esteja comprando uma vez na semana. É como se você comprasse na segunda, você recebesse a mercadoria entre terça e quarta, você vai vender quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, para começar a chegar novamente na terça e na quarta. É como se a gente ficasse um período mínimo aí de 6 dias sem fazer compras. Isso é possível? É, desde que você compre para no mínimo 15 dias de cobertura de estoque. Desde que você dobre aí essa cobertura de estoque sua. Me dê um exemplo, Flávia. Eu vendi 10 produtos em 30 dias, tá? 10 produtos da mesma marca. Eu preciso pegar os 10 produtos e dividir pelos 30 dias úteis que a farmácia teve. 10 dividido por 30. É como se eu vendesse 0,33 ao dia. Se eu estou passando pedido uma vez na semana, eu preciso comprar isso pelo menos para 15 dias, para que eu mantenha no estoque 5 unidades. Isso me permite a não ter ruptura final de semana. Isso me permite, se eu tiver algum problema de logística e atrasar a minha entrega, não impactar nas minhas vendas. Isso me permite eu receber um cliente que queira aproveitar algum preço promoção e levar mais de uma caixa para casa e muito mais. Já aconteceu muito, né, da gente estar dentro de uma farmácia, o cliente chegar, perguntar o preço, por exemplo, de um anticoncepcional. Ah, quanto que tá o Cerazete? Olha, nós estamos aqui em oferta com ele, porque hoje é a quarta do anticoncepcional e ele está saindo por R$ 32,99. Nossa, quero levar 3 caixas. E, às vezes, a farmácia não ter as 3 caixas em estoque, porque não tem uma compra planejada, principalmente nessa questão de cobertura. Então, é muito importante vocês entenderem como que funciona essa demanda. Não há necessidade de você vender 10 unidades por mês e mantermos 20 em estoque. Não é isso que vai fazer eu vender mais. Nós precisamos entender que, se eu tiver um estoque muito maior do que eu vendo, isso, o risco financeiro, o risco de fluxo de caixa, o risco do nosso lucro ficar em estoque, ele é muito grande. Então, hoje as farmácias conseguem sobreviver tendo 1,20, 1,30 de estoque comparado ao que ele vende. Se ele vende 100 mil, ele mantém 120, 130 mil em estoque. O mais importante ainda é a gente entender a qualidade desse estoque. Todos nós temos produtos parados, produtos que não vendem há mais de 90 dias. E aí? O que nós, como compradores, como gestores, temos feito com esses produtos? Qual é a frequência e qual que é o planejamento que nós temos junto à equipe de separar esses produtos e fazermos uma ação? Isso tudo está dentro de planejamento de compras eficiente. É muito importante essa análise de demanda. Por exemplo, a gente tem clientes que, quando ele tem um produto por encomenda e ele faz a reposição e ele vai analisar a demanda daquele produto e ele vende um a cada 5 meses, ele prefere não manter aquele produto em estoque e sim sempre comprar por encomenda. Mas temos também aquele produto que eu vendo um por mês, ou um a cada 45 dias, ou um a cada 60 dias, que já vale a pena manter um em estoque. Analisar a demanda é realmente analisar dados, analisar relatórios, porque hoje é muito comum, né, a gente sentar numa mesa só com o gestor de farmácia e às vezes a gente falar, nossa, eu vendo muito esse remédio, eu vendo muito esse produto. Quando a gente vai olhar na curva, esse muito, às vezes não é o muito que ele realmente acha que vende, porque nós estamos falando de, no mínimo, 5 mil SKUs que uma farmácia tem. Então, é difícil a gente conhecer a demanda de todos eles. Então, é preciso usar o ERP. É preciso realmente devorar o seu software aí para que ele traga para vocês sempre dados assertivos. E, principalmente,
falando de sazonalidade, né? Nós agora vamos entrar nós já estamos no outono, né? Estamos preparando para o Natal do Varejo Farma, que é realmente o nosso inverno, é onde a gente consegue aumentar a venda por impulso, a venda ali esporádica, a venda de tratamentos, mas cautela. Porque no ano passado nós vimos que nós não tivemos tanto crescimento como nós desejamos e a gente precisa acompanhar o que vem acontecendo com o atual mercado, acompanhar as tendências do hoje, né? A gente fala que a farmácia do futuro, que todo mundo fala, é a farmácia do hoje, porque o do futuro não tem como a gente saber o que vai acontecer. Então, muito cuidado e muita análise, porque isso é muito importante. E além disso, né, o relacionamento, as negociações, isso vai fazer também, né, Gesi, toda a diferença para termos um CMV melhor. Sim, e essa previsibilidade, né, de saber ali que então estamos no outono, está chegando ali boa parte do que precisamos, fazer essas negociações junto com a rede, independente diretamente com o fornecedor, houveram algumas bonificações, utilizem isso como moeda de troca também, para vocês negociarem, fazerem negociações com os fornecedores, para que vocês consigam trazer, né, algo diferencial em valores dentro do ponto de venda. E o que é muito interessante é vocês realmente utilizarem. A gente está falando ali de vários SKUs, estamos falando de uma infinidade de um valor de estoque, de uma quantidade de produtos em estoque, que é necessário uma gestão na ferramenta, no RP de vocês. É analisarmos o CRM, analisarmos o perfil de cliente, ao mesmo tempo que vamos ter aquele abastecimento, né, justamente para que esse abastecimento seja eficaz. E aproveitando também, Flávia, para as lojas que têm ali outras lojas, como filiais, que possam utilizar das possibilidades de transferências, justamente para vocês não terem aquele estoque parado, aquele curva D, que muitas vezes é curva D em uma loja e a curva A em outra loja, para que vocês consigam trazer dentro do grupo econômico de vocês, algo para vocês não perderem medicamentos, produtos por prazo de validade, por vencimento. Por quê? Vocês conseguem utilizar estratégias de compra alinhadas justamente com o estoque que vocês possuem em outras lojas. E assim conseguirem reduzir alguns custos, diminuir a quantidade de perdas de produtos que vocês possam estar tendo em outras lojas também. Então, isso é gestão, isso é utilizar ferramentas para vocês preverem a demanda que vocês possuem, ao mesmo tempo fazer a gestão de estoque que está inteiramente ligada com um processo de compras eficiente. E com certeza, né, nessa hora vale a pena sermos grupo econômico, né, porque é muito comum não vender em uma e vender em outra, né, e ao invés de comprar do fornecedor, a gente fazer essa troca, né, essa sugestão de transferência entre as lojas, para isso realmente fortalecer ainda mais o nosso negócio. Ô, Flávio, deixa eu até trazer aqui para vocês como exemplo uma análise que nós estávamos fazendo ontem de uma loja de grupo econômico. Era uma possibilidade de transferência entre lojas, a gente está falando loja com faturamento de 400 mil mês, uma possibilidade naquela semana de transferências que economizaria 15 mil reais. 15 mil reais em uma semana para você gerir um estoque que você já possui em outra loja e conseguir fazer compras mais assertivas, isso é um ganho muito grande para a loja. Produtos que poderiam estar vencendo. E quando a gente fala de perda de produtos, ou você colocaria ali, né, na parte de venda, já preço de custo, né, com um desconto absurdo para conseguir fazer ele girar, fazer ele sair do seu estoque, ou é aquela rasgar o dinheiro mesmo, né? Perder totalmente o produto que você tinha no estoque pela validade. Então, muita atenção, que as ferramentas que vocês possuem hoje dentro do software ajudam vocês. Então, deixem esse cadastro correto, façam mesmo essa análise, esse GPS que a Flávia falou, aqui nós nomeamos como GPS, mas façam a programação de vocês, a agenda de vocês de fazer a gestão do estoque aliado com o processo de compras. Então, assim, né, como a gente está falando já de controle de custos e rentabilidade, né, vamos realmente rentabilizar o nosso negócio. Eu falo que farmácia hoje tem ficado com um caminho tão estreito, e se a gente não entender que esse interno nosso é o que realmente vai nos elevar, que vai fazer a gente melhorar os nossos resultados, eu falo que hoje crescimento nem é em faturamento.
Crescimento hoje é em resultado, né? Então, que vocês possam realmente entender o crescimento que vocês conseguem alcançar, fazendo o básico bem feito, trabalhando o interno, trabalhando os pilares Far Melhor, principalmente do comprar bem. A gente vê hoje, né, farmácias fazendo nota de perdas muito alta durante o mês. E a gente vê que isso é realmente a falta daquela gestão inicial. É a falta de entender os porquês. Hoje, o mercado mudou. Nós não estamos em um mercado volumoso. Nós não estamos em um mercado mais que nós recebemos uma mensagem no WhatsApp onde fala conosco. Se você comprar 100, você paga R$ 3,30, mas se você comprar 500, você paga R$ 2,90. Né? Hoje nós não estamos mais para esse tipo de mercado, porque esses R$ 2,90 que a gente compra hoje, amanhã pode estar por R$ 2,85 na compra de uma unidade. Hoje nós não temos fidelidade de laboratório, porque todos os laboratórios trabalham com preço promocional, trabalham com rebaixa de preço, principalmente na última semana do mês. Né, que a gente vê que muitos, às vezes, precisam, para alcançar o seu objetivo, eles fazem uma rebaixa de preço e chega até nós ofertas, né, chega até nós promoções que a gente realmente acha imperdível. Então, a gente precisa sempre olhar para o nosso negócio. Como que está hoje, né, o meu fluxo de caixa? Eu tenho um controle assertivo de entrada e saída. Eu tenho ali, né, um ciclo de compra e venda que está dentro do mesmo número. Por exemplo, se eu tenho crediário, eu recebo o crediário na mesma média de dia que eu pago as minhas duplicatas. Não tem como, porque o fornecedor parceiro, ele não vai esperar, né, se uma duplicata vence, o nosso cliente crediário pagar para pagarmos aquela duplicata. Então, o mercado, ele é acelerado, o mercado, ele é competitivo, o mercado exige assertividade, exige esse básico bem feito. Então, é muito importante para a gente poder reduzir esses desperdícios, né? A gente realmente usar a nossa demanda, a gente realmente entender o nosso negócio, a gente criar mesmo a nossa rotina para quem é mais de uma loja de sugestão de transferência, para a gente poder também criar uma rotina de trabalhar e visualizar esse estoque parado. Por muitas das vezes, quando nós tiramos esse relatório de estoque parado e nós vamos na prateleira para poder separar esses produtos, acontece de, às vezes, não ter esse produto na loja, porque às vezes foi algum erro de venda, algum erro de baixa, e ali a gente precisa trabalhar com o nosso operador de caixa para mostrar da importância que é registrar no miligrama correto. Né? Nós precisamos mostrar para a equipe que, às vezes, um medicamento que some, que perde ou que é roubado pelo cliente, tudo mais, pelo cliente não, né? Por pessoas que vão na farmácia, é o prejuízo de várias caixas. São várias caixas daquele mesmo medicamento sendo vendido sem lucro algum. E isso tudo hoje tem um impacto muito grande. É muito importante, né, a gente buscar, sim, as melhores condições comerciais, mas não é à toa que vocês hoje fazem parte de uma franquia. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, ao escolher a Far Melhor, escolheram por essas condições, né, que a Far Melhor tem condição de trazer com o time comercial, né, com certeza essa preocupação, né, da franquia em levar para vocês sempre o melhor e menor preço, né, isso já acontece com constância dentro da farmácia de vocês, mas é preciso entendermos esses indicadores, é preciso entendermos que nós temos uma dotação orçamentária, que é o nosso CMV, que é o nosso custo da mercadoria vendida. Em uma loja que fatura R$100 mil e que tem um custo da mercadoria vendida de 70 mil, nós podemos gastar com compras por mês exatamente 70 mil. A nossa dotação orçamentária, ela está sempre ligado ao nosso custo de mercadoria vendida. Até porque o que nós fazemos é uma reposição de mercadoria vendida. Então, é muito importante, ao recebermos alguma oportunidade, alguma promoção, algum preço de rebaixa, olharmos como está a nossa dotação, como estão as nossas compras naquele dia do mês, para ver se nós podemos aproveitar algumas oportunidades. É muito complexo, né, quando às vezes a gente aproveita algumas oportunidades e quando chega o vencimento daquela duplicata,
Às vezes eu não tenho ali um capital, às vezes eu não tenho ali um saldo apropriado para aquela duplicata, e às vezes eu não consigo nem pagar no dia, e o juro que eu tive nela acabou desfazendo toda aquela negociação que eu tive de preço de entrada. Então, esse controle, né, de custos, ele faz muito necessário dentro de uma farmácia. Então, que vocês possam realmente ter esse controle de dotação, esse controle de desempenho, né, e entender esses números. Então, começa a anotar aí. Vamos levantar o valor do seu estoque comparado ao valor das suas vendas. O valor do seu CMV comparado ao valor que você está comprando por mês. Qual é o valor de estoque que você tem de produto parado? Todo RP traz isso, né? O que isso representa do seu faturamento? Se o seu valor de estoque de produtos que não vendem há mais de 90 dias estiver representando hoje do seu estoque acima de 14%, 15%, isso já mostra que nós estamos em uma linha, né, vermelha. Isso mostra que nós precisamos de cuidado, porque muitos produtos, muitas farmácias que têm hoje 20%, 30% do seu estoque, como produto não vendido há mais de 90 dias, isso faz com que gere muito vencimento. Estar parado, ainda conseguimos negociar. Vencido, não tem mais o que fazer. Então, anote aí esses indicadores, né, que isso vai ser muito importante para levantar para o seu negócio. E aí, pessoal, está conseguindo compreender? Reaja aqui conosco para a gente ver que o conteúdo está sendo assertivo, né? Reaja para a gente poder continuar aqui com vocês, sabendo que essa é a linha de raciocínio, né, Geise? E é a parte, né, que a gente tem que fazer mesmo a negociação com inteligência. Porque controlar custos e rentabilidade, a gente está ali numa balança, né? É onde a farmácia pode ganhar, mas ela também pode perder. É onde vocês entram mesmo com negociação com inteligência. É comprar melhor, é evitar perdas, é saber que um produto parado no estoque, um produto que está há mais de 90 dias no teu estoque, é o teu capital de giro que realmente está comprometido, né, Flávia? E esse capital de giro é muito importante para as próximas negociações. Quantas lojas nós vemos com comprometimento de capital de giro, justamente por não equilibrar essa dotação orçamentária? Nós sabemos que temos ali aquele desafio, né? O atendente lá no balcão pedindo para comprar aquele produto, porque o cliente foi lá e não encontrou aquele produto dentro da loja, e está tendo ruptura e aquela pressão em cima do comprador, e ao mesmo tempo o comprador ali segurando também no custo, porque muitas vezes o gerente ou o gestor da loja pede para ele segurar, e ali é um desafio. E vocês realmente precisam estar à frente dessas compras, negociando com inteligência, equilibrando, né, as duas pontas ali dentro da farmácia. Aquela que está diretamente interligada no atendimento do cliente e aquele gestor também, que muitas vezes gestores que estão também nos processos de compra e que precisam ali equilibrar o custo da farmácia. Então, quando a gente fala de custo, é importante até frisar, né, Flávia? Não é a gente cortar, é trabalhar com inteligência. É vocês trabalharem mesmo nesse controle de custos, utilizando as ferramentas que vocês têm, utilizando dotação orçamentária, utilizando o perfil de vendas, utilizando negociações que vocês podem ter com os fornecedores, e tudo isso é uma junção de fatores dessa negociação com inteligência, que é um desafio diário, né, Flávia? Ou semanal, depende ali de como vocês estão fazendo essa gestão de vocês, né, e análise, mas é necessário, né, deixar tudo isso dentro de um planejamento, que vocês possam ir fazendo essas verificações e olhando esses indicadores de desempenho, olhando para dentro da sua loja. Viviane, fica à vontade. Geise, você falou aí sobre os desafios, né, dos vendedores, e uma coisa que frustra muito, que eu sempre presenciei nos meus 14 anos de experiência em drogaria, é quando você pega uma receita enorme, e aí você tem 9 itens e não tem um. E aí o cliente deixa de comprar e vai comprar no concorrente. Então, assim, o vendedor ele fica frustrado de perder aquela venda, e às vezes pode perder até o cliente, né? Aí a gente até tentava usar aquela tática, eu posso te entregar amanhã, ou às vezes comprava em outro lugar e entregava para não perder, mas tem alguns que não esperam e realmente vão para o concorrente, né?
E se você olhar a quantidade de SKUs que tem dentro da loja, não é possível que você não tenha um outro produto semelhante ou com a mesma molécula que você possa ali apresentar e trazer para ele, que vai ser o mesmo benefício. É aquele atendimento de excelência também que cabe ali ao vendedor conhecer o produto que ele está trabalhando, conhecer o produto que tem dentro da loja. Então, esses treinamentos também são muito importantes por conta disso, para saberem que é um equilíbrio ali, né? Entre processos de compras ali e o atendimento no balcão, justamente para saber, quando o cliente chegar com aquela receita, você tem, às vezes, outras oportunidades a serem apresentadas ali para o cliente, para ele entender que, às vezes, é uma troca de laboratório, ou um similar, um genérico, né, algo que você consegue ali apresentar para o cliente. E, com certeza, né, quando você falou, Gesi, de curva ABC, né, acaba que, por muitas das vezes, a farmácia tem produto curva C, né, e tem farmácia que tem uma representatividade até grande de curva C. O que seria curva C? Aquele que a gente vende 1, 2 unidades ao mês. E, às vezes, devido àquele aperto financeiro, a gente para de comprar produtos assim. Né? Eu já ouvi muito gestor de farmácia falar, essa semana compra só curva A. Só que, né, aqueles 10% de produtos que faz 50% das vendas, que é curva A, para ser vendido como curva A, às vezes eu não tendo um curva C da receita, faz que eu também não venda o meu curva A. Então, nós precisamos de equilíbrio e sem cortar compras, né? Eu gostei muito desse termo, né? O cortar compras pode fazer realmente chegarmos nessa ruptura, né, que a gente não quer. E além disso, né, claro que nós temos que entender a logística do nosso negócio, né? Nós temos clientes aqui em Manaus, né? Temos clientes no Mato Grosso, e a gente sabe que não é uma logística tão eficiente como de alguns outros estados do Sudeste, que tem bastante distribuidor regional, e aí é um desafio muito maior. Principalmente na compra de fraldas, na compra de não medicamentos. A gente tem cliente nesses 2 estados e eles reclamam muito, né? Que às vezes uma fralda para chegar leva até 30 dias para chegar na farmácia. Então, aí que nós precisamos de mais planejamento ainda, aí que nós precisamos entender a cobertura de estoque. Às vezes é preciso comprar para 90 dias de cobertura de estoque, isso não é excesso, isso é compras planejada pela logística, pela gestão de estoque que a gente tem, né? Então, o estoque vai ficar um pouco maior por um período, mas aquilo vai fazer com que eu venda mais, porque eu sou uma farmácia que tem o produto para atender o cliente, né? Nós não podemos esquecer dessa metodologia FIFO e FEFO, né? Que é aquele que primeiro que chega é o primeiro que sai, né? Porque senão a gente acaba tendo perda de produtos curva A, que nós estamos falando, porque, exemplo, vou pegar a Neosaldina. Chega toda semana 6 Neosaldina. Eu pego a 6, coloco na frente. Pego a 6, coloco na frente. Aquela que vai ficando por último, que não chega a zerar o estoque, ela chega até a vencer. Então, é muito importante esse cuidado, né, do nosso layout interno, envolver a nossa equipe, né, nesse guardar medicamento de forma incorreta, envolver a equipe em analisar produtos com vencimento próximo, retirando da prateleira, para a gente deixar num lugar mais estratégico, para poder trabalharmos muito mais a indicação, né, e com isso tudo, a gente também evitar, com certeza, as perdas que a gente vem falando, mas também evitar a ruptura. Estoque errado gera ruptura. O estoque errado que eu estou falando é aquele que consta no sistema, mas não consta na prateleira, né? Então, esse rodízio, essa gestão de sempre tirar um relatório, fazer uma contagem, fazer ali um novo inventário, preocupar em fazer uma conferência, né? Olha, Viviane, você vai ficar responsável por essa prateleira aqui. A Viviane tem o compromisso de analisar aquela prateleira e tudo aquilo que ela vê, que está constando no sistema e não tem na prateleira, analisar onde está o produto, por que aconteceu aquilo com o produto, se foi alguma devolução que não foi feita, se foi alguma devolução de cliente que não foi registrado uma nota fiscal. Isso tudo é muito importante dentro do cenário de compras para que a gente evite totalmente esse tipo de ruptura. E além disso, né, com certeza, hoje a logística tem um impacto muito grande. Então, mais uma observação para você anotar aí. As suas compras precisam ser de acordo com a sua logística. Se você tem uma logística eficiente, que chegue ali em 24, 48 horas, você pode usar uma cobertura de estoque menor, porque o rodízio
é grande, né? O ciclo é grande. Mas se você tem uma logística mais difícil, mais complexa, você precisa se planejar e usar uma cobertura de estoque maior, porque senão você vai sofrer muito com ruptura. E a gente vê muito isso na prática quando a gente analisa esses clientes que estão em estados que não tem tanto distribuidor regional. Então, esse planejamento de ruptura, esse planejamento de logística, esse planejamento de gestão de estoque, com certeza vai trazer o tema da aula de hoje, né? Que são compras planejadas com eficiência e também com resultado maior, né, Geise? Já é terminar essa live aqui, Flávia, e fazer uma verificação do estoque. Porque o que a gente mais encontra é estoque bagunçado. E nessa, às vezes, o que temos ali dentro do estoque, o cliente pede, eu quero uma Neosaldina, não encontra ali na prateleira, às vezes até tem no estoque, afirma que dentro do próprio sistema da farmácia está acusando, mas a prateleira, se ela não estiver organizada também, pode ficar ali escondido, pode estar no lugar errado e vocês perderem vendas. Então, tanto a logística também, o que é importante na prática do dia a dia? O fornecedor está atrasando, anote, verifique outras possibilidades, outros fornecedores, for negociação junto à rede também, repassem isso para a região de vocês, está atrasando na entrega, verifiquem como que vai ser feito isso para as próximas. E aí uma coisa muito importante, até que a Viviane pontuou, aquela receita, né, que um produto, um medicamento não foi encontrado, e de repente anota para conversar com o cliente, a importância de cuidar desse cliente. A gente não pode deixar, por mais que aqui seja um treinamento de compras, a gente não pode deixar de falar dessa eficiência ali no ato, junto com o cliente, nas vendas, porque é um produto que está ligado a uma compra, a uma demanda que está acontecendo, mas se ali foi treinado o vendedor para que ele anote aquele produto que não foi encontrado, uma encomenda que foi feito, treinem, capacitem os seus vendedores também para entrar em contato com o cliente depois. Não deixar aquele cliente aguardando ou ir para a concorrência, procurar o que ele gostaria. Então, é importante ter essa comunicação, atendentes e vendedores, e vocês pontuarem mesmo, ali como compradores, né, como para saber, atendentes e compradores, desculpa, mas vocês pontuarem quais foram os gargalos daquela compra que não gerou uma compra eficiente, para que nas próximas, na recompra, vocês consigam minimizar esses problemas. E estoque, Flávia, eu tenho certeza que a maioria aqui vai fazer esse dever de casa depois que acabar a live. Olhar o estoque, olhar o seu curva D e já começar, né, a trabalhar tudo isso para ontem. Porque para uma compra ser boa, ela tem que começar com o estoque correto, né? E não adianta, né, Geise? Às vezes a gente fica tentando ajustar, mas às vezes aquele dia, sabe? Vou fechar a farmácia, vou conferir tudo, vou fazer uma coletagem aqui e vou recomeçar, né? Nós estamos em março de 2025 já. Eu falo que a cada ano que finaliza e a cada ano que começa, a gente traz tantos objetivos, né? A gente traz tantos desejos, tantos sonhos, e chegou a hora, né, de você, gestor Far Melhor, de recomeçar, de realmente usar essa trilha que nós estamos tendo no ano de 2025 com o objetivo de aprimorar, de melhorar, de mudar. O mercado não espera. Eu trabalho nesse mercado há mais de 2 décadas e hoje ele tem sido o ano mais difícil, o momento mais difícil para esse varejo. Momento difícil por quê? Ele tem exigido muito mais de nós no básico bem feito. Ele tem exigido muito mais de nós no interno. Eu, Flávia, sempre falo uma frase: não existe milagre, existe atitude. Existe fazer, exige arregaçar as mangas junto com o time e começar. Que seja começando pela contagem de estoque, que seja começando com a análise de indicadores, mas que é preciso começar, né? E com certeza, aqui a gente vê que para a gente poder começar, né, nós precisamos muito de analisar os nossos sistemas. Use o seu sistema ERP, tá? Isso aqui até foi algo que nós falamos na live módulo 1, nós estamos aqui repetindo, né? Abasteça ele, alimente ele. Tudo começa no cadastro. Você precisa ter as categorias de forma separada.
Nomeie o que é genérico, o que é similar equivalente, o que é perfumaria e o que é referência de forma separada. Não separe por positivo, negativo e neutro, isso é apenas margem de precificação. Separe por tipo de produto. Dentro do genérico, separe o que é isca e o que é renda. Ou seja, o que é contínuo, que gera frequência de compra, e o que é esporádico, que gera realmente necessidade. Separe também dentro da perfumaria os itens que realmente geram atratividade. Produtos infantis, fraldas, toalhas, desodorantes. Isso faz você comprar com volume, isso faz você comprar com negociação, isso faz você realmente ser diferente no mercado. Além disso, comece a pensar com muito carinho, né? Nós estávamos conversando ontem sobre isso, da necessidade de mercado das farmácias terem uma perfumista e não só vendedores dentro do balcão. Hoje, né, a categoria que mais vem crescendo no varejo farma é o não medicamentos. E às vezes é a categoria que nós não estamos dando um olhar necessário para ela. Então, quando a gente tem uma perfumista, é uma pessoa que fica do lado de fora do balcão, é uma pessoa que fica na área de cosméticos ali, e é uma pessoa que já aborda o cliente assim que ele entra pela farmácia. Muitos clientes ficam perdidos no que eles realmente precisam comprar. Não adianta termos ótimos compradores que estão antenados ao mercado, fazendo colocação, colocando ali produtos novos, mas não termos vendedores que saibam vender esses produtos novos. Hoje o dermocosmético é uma oportunidade de mercado imensa, enorme, e às vezes a gente não vê balconista, que aqui a gente odeia chamar de balconista, a gente não vê vendedores preparados para esse universo de não medicamentos. Então, vão pensando com carinho nessa nova função de tendência que o mercado vem pedindo. Luciano, fica à vontade. Oi, Flávia, perfeita observação, e aqui trago uns pontos, né? Ou seja, esse tema que a gente está abordando hoje, que já é o segundo módulo, tão importante que é um dos pilares da Far Melhor, né? Comprar bem, né? O quanto que a Geise e a Flávia estão batendo nessa tecla da importância de ter esse procedimento, esse processo na loja, né? Sempre fala, se compra bem, você consegue gerar, né, um resultado na loja. O ponto que eu trago aqui, aproveitem as reuniões que vocês têm, seja com o marketing, seja com o comercial, e aqui especificamente falando da questão da gestão da loja, já inaugurada, com os consultores de operações, quantos planos de ações, quanto aprendizado, quanta reciclagem, quanta troca de experiência pode ser compartilhada em prol do resultado de vocês. E quando a Flávia traz agora a questão aí, né, de uma atendente, né, que aqui na família a gente chama de atendente, ou então perfumista, ou consultora de beleza, não à toa que amanhã a gente vai ter o treinamento, né, do atendimento à fidelização, ou seja, não importa o local que você esteja na loja, a importância de fidelizar o cliente, né? Eu costumo sempre dizer que a gente trabalha com farmácia, a farmácia é um commodity, ou seja, a farmácia tem nos lugares, os produtos são de pirona aqui, de pirona ali. Mas o que a gente faz de diferença, além de uma precificação, além de um layout, de uma loja bonita, um uniforme bonito, cordialidade, é o atendimento, né? Ou seja, todos esses pilares não são acaso para dar essa força para vocês, né? E ressaltar o que a Flávia falou. Não importa o cargo, cada qual com a sua importância, cada qual com a sua função, levar a fidelização e o retorno do cliente. O maior marketing que existe, né, a maior propagação que existe é o cliente falar bem de você, falar bem do atendimento, inclusive nas redes sociais. Obrigado, Flávia. Imagina. E com certeza, né, Luciana, assim, comprar bem vai muito mais além do que do preço, né? Então, tem a ver com esses dados, com essas informações, com essas estratégias. Então, é ter mesmo essa visão de negócio. Querendo ou não, nós temos aqui não só compradores, então é importante, se você é somente um comprador, não é gestor de uma loja, mas entender que é necessário cada um com a sua responsabilidade dentro do negócio, para que consiga trazer um comprar bem para um vender melhor ainda, para um lucrar mais, porque a gente está falando ali de uma drogaria para ela crescer de uma forma sustentável. É o que nós queremos aqui passar para vocês,
finalizando esse treinamento e deixando aí espaço para tirar dúvidas também. Estamos aqui à disposição. E, além disso, né, a gente vai compartilhar novamente com vocês, né, uma rotina de compras que nós fizemos numa outra live, né, eu vou só compartilhar aqui também, porque eu acho importante a gente relembrar, né, dessa rotina de compras, que às vezes os que estão aqui não estavam na outra que a gente fez, que são dicas, né, para vocês não esquecerem do que a gente precisa fazer. Né? Nós precisamos comprar referência pelo menos 3 vezes na semana, precisamos comprar o similar, pode ser uma vez na semana, mas desde que a gente entenda a cobertura de estoque. O não medicamentos, nós colocamos aqui como destaque na última semana do mês, onde vocês vão conseguir sempre bastante promoções e oportunidades. Temos aqui em vermelhinho, compra exclusiva, né? Essa compra exclusiva, ela é aquela de OL, é aquela que você compra direto do laboratório, por exemplo, a Biostratos, que às vezes algumas lojas trabalham, é direto com a Biostratos, Haskell é direto com a Haskell, né? Max Nutri é direto com a Max Nutri, então isso é chamado de compras exclusivas. Nós temos aqui também a compra de genérico e temos os nossos operadores logísticos. Aqui a gente dá para vocês algumas dicas, né, de não deixar de seguir essa rotina, porque dentro dessa rotina você vai conseguir ter tempo para gerir o seu negócio, mas sem causar a danada ruptura de estoque. Né? É muito complicado o cliente escolher a Farmelhor, o cliente entrar na Farmelhor e o cliente não encontrar o que ele procura dentro da Farmelhor. Nenhuma farmácia tem tudo, mas nós precisamos ter o básico. Nós precisamos ter aquilo que já é curva dentro da nossa loja, porque isso é demanda, isso é acompanhamento de RP, isso é acompanhamento de dados. E você, comprador, não é um passador de pedido, você é um analista. Você precisa entender esses dados e, com certeza, em cima dos dados, trazer aí, né, mudanças, trazer aí realmente aprimoramento, estar muito perto da equipe de vendas, acompanhar encomendas, acompanhar faltas, acompanhar lançamentos, para que você esteja sempre atualizado e antenado ao mercado. Tá bom? Luciano, passo a palavra para você, se tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Muito obrigado mais uma vez, Flávio, Geise, né? Seguimos firme e forte com a nossa trilha, né? Pessoal, querem aproveitar para tirar alguma dúvida? Senão a gente... A Renan, fica à vontade, Renan. Bom dia, pessoal. Bom dia, Flávio. Bom dia, Geise. Estava aqui quietinho, acompanhando aqui, né? Parabéns aí por trazer essas reflexões para a gente, ensinamentos, e nunca é demais a gente voltar em temas de tanta importância para o nosso negócio, né? Para o ciclo do nosso negócio, que são, nós aqui chamamos de pilares do sucesso, que é comprar bem, vender bem, gerir bem, né, e a capacitação e a inovação, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Mas de tudo que você colocou aí, Flávia, Geise, eu acho que são insights, são reflexões fantásticas, que todo mundo tem que fazer. E eu queria reforçar aqui 2 pontos que complementam, né, a gente, toda essa questão de vendas, né, para a gente vender bem, a gente tem que ter realmente a questão do estoque, do mix de produto adequado, da precificação adequada, e aí a questão do controle do estoque, né, que facilita muito a vida ali do comprador. O estoque físico e o estoque do sistema, ele tem que estar batendo. E aí um ponto importante é que, de ter ali, foi colocado pela Viviane, foi discutido, né, pô, eu vou vender uma receita ali, eu chego na prateleira lá e não tem um produto, e a hora que eu olho no sistema, consta um produto, ou 2 ou 3 produtos está em falta. Hoje, a importância de ter um estoque correto, né, na prateleira com o sistema, é muito importante também, não só por essa venda ali no balcão, né, para não ter a ruptura, mas nos canais digital, né? Hoje, os apps da vida, você pegar um iFood,
RAP, Farmácia Zep e outros apps que estão chegando, o próprio e-commerce que a gente está lançando aí. É muito importante que a hora que o consumidor, ele vê lá no iFood um desodorante Dove, por exemplo, que está constando no estoque, mas aí a hora que cai o pedido para você, você vai olhar lá e não tem aquele desodorante Dove, ou não tem aquela Neosaldina, e isso gera uma frustração muito grande. Então, para que os apps funcionem, para os canais digital funcionem perfeitamente, o estoque tem que estar correto, né? E isso a gente tem que estar olhando ali, tem várias metodologias, vários métodos para a gente fazer esse acompanhamento de estoque. E outro ponto também, que hoje os softwares, eles permitem que as lojas, né, façam uma contagem geral de estoque sem ter que fechar a loja, né? E aí tem algumas parametrizações, eu vou falar aqui pelo Lynx, que eu conheço um pouco, que você gera lá uma contagem de estoque, você pode até gerar por grupos de produto. Hoje eu quero contar só a perfumaria. Hoje eu quero contar só os genéricos. Hoje eu quero contar só os medicamentos de marca. Né? Você gera ali, abre uma contagem e você pode ir trabalhando normalmente, que o sistema ele vai entendendo, né, a partir do momento que ele abriu a contagem, que se houver alguma venda, ele vai abater ali depois do momento da finalização. O único detalhe é que a gente não pode dar entrada em produtos, em notas fiscais, no momento que tiver aberto a contagem de estoque. E um outro fator ali para conferir o estoque também, que é muito bacana, que eu tenho certeza que todos os softwares têm, e aí eu vou falar pelo Lynx também, que eu conheço um pouco, é que a contagem é diária, né? Então, você parametriza o sistema para que diariamente ele solte ali 10, 20, 30 itens, né, para cada colaborador, para que ele vá até a prateleira e coloque lá a quantidade, e depois isso, o gestor, o supervisor, o líder, vem ali no sistema e, de forma automática, e rápida e simples, ele lança isso ali e conferir no estoque. Então, tem várias maneiras de criar rotinas para essa conferência de estoque, porque um estoque correto, né, tanto físico quanto do sistema, é extremamente importante para a gente ter as compras aí assertivas, para evitar rupturas, que a gente sabe que dentre os vários fatores que um consumidor escolhe a drogaria, né, estoque é um deles, que ele é extremamente importante para que ele, eu vou naquela drogaria, sempre eu acho o produto que eu tenho, que eu quero, né, que eu procuro, então isso é muito importante. Queria só compartilhar isso aí com vocês, e obrigado, Flávia, obrigado, Geise, pelo bate-papo aí hoje. Obrigada a nós, né, pelo complemento também, e só para a gente poder responder aqui, né, a Ana Aurélia dos Santos, qual é a curva ABC ideal da farmácia? Quando nós falamos de curva ABC, né, por Pareto, muitos falam que 50% precisa ser curva A, 20% curva B, né? Só que assim, trazendo para a nossa realidade, hoje, o que é curva A dentro de uma farmácia? São aqueles produtos que vendem vende mais de 10 unidades no período de 30 dias. Então, hoje a gente não tem uma curva ABC ideal para o seu negócio, porque vai depender muito do seu perfil de venda, né? Da sua localidade, da cidade que você está, das especialidades médicas que tem na sua cidade, isso tudo vai colocar muito em questão. O que a gente tem para te passar é que os produtos curva D, que não vendem há mais de 90 dias, este sim tem um indicador, que é no mínimo 15%, né? No máximo 15%, no mínimo não, no máximo. Mais que isso, nós estamos tendo um giro não tão eficiente do nosso estoque perante venda, tá? Mas a curva ABC ideal, muitos falam de 30, de 40, de 50, mas entre A, B, né, e C, precisamos ter ali pelo menos 85% do nosso negócio. Tem farmácia que vende muito o mesmo produto, né, para vários clientes. Tem farmácia que vende menos. Tem farmácia que vende muito 1, 2 unidades. Tem farmácia que já faz mais volume. Então, vai depender muito dos seus dados. Eu acho importante depois você discutir a sua curva com o seu consultor Farmelhor, né? E, além disso, também, o CMV ideal, a gente tem que precisa ser
pelo menos 70%, mas a gente tem lojas com 68%, 65%, isso vai depender totalmente também do perfil de venda. A loja que vende bastante genérico, mais similar, consegue ter um CMV 65%, porque a margem de lucro bruto dessas duas categorias são maiores, mas hoje o não medicamentos já vem pegando aí uma fatia muito grande de participação, então nós precisamos pelo menos que fique em 70%. Mas quanto menor que 70% tiver, melhor para o seu negócio. Tá bom? Viviane? Sobre essa questão de estoque, é sempre um desafio, né? Manter o estoque da loja 100% correto. Então, assim, uma maneira que a gente utilizava nas farmácias onde eu trabalhei, a gente tinha uma caixa de cancelas. E só uma pessoa ficava responsável por fazer essas cancelas. Porque, vamos supor, às vezes, se todos fizerem o cancelamento de nota, vamos supor que fez uma troca para um cliente. Aí eles deixam ali no balcão e vai atender outro cliente, e às vezes acaba esquecendo de cancelar, e é onde vai ficando tudo errado. Então, assim, às vezes tem um lugar separado para as cancelas, tem uma pessoa responsável por cancelar, também pode ajudar, porque nas perdas, quando tirar a nota de perda, automaticamente já sai do estoque, né? E, assim, o que dava mais diferença, geralmente, era nessa questão de cancelamento de produtos que eram trocados, às vezes na correria do dia a dia, não, eu troco para você, trocava ali, não fazia o ajuste no estoque. Então, assim, isso é muito importante. E sobre essa questão também como fala? Inventário, que fala, correção de estoque. Tem muita gente que tem a ideia que para fazer a correção do estoque, para fazer a contagem do estoque, tem que fechar a loja. Hoje em dia não é mais isso, assim, pelo menos há 6 anos, quando eu estava em drogaria, não era. Sei que não é ainda. Por quê? Quando você quer fazer uma correção de estoque, você pode fazer um inventário só de uma sessão. Igual, tinha vezes que eu pegava a sessão de dermos e eu abria o inventário, e mesmo com a farmácia funcionando ali, você pode ir bipando e conferindo o estoque. Então, não precisa fechar a loja, ser fora do horário. Durante o horário de funcionamento, você pode fazer essa contagem de estoque. Pelo menos no sistema Big, eu tenho certeza que pode. Então, assim, não precisa fazer a farmácia toda de uma vez. Cada dia faz um setor, faz o setor de genérico, faz o setor de ético, faz o setor de conveniência, faz o setor de dermos, faz o setor de parcerias, faz as fraldas, a gente fazia as fraldas separadas, para estar fazendo sempre esse controle, para manter esse estoque assim correto, para ajudar tanto o comprador para comprar bem, e tanto os vendedores também, para não passar aperto na hora da venda do seu produto. Porque acontece, às vezes, vamos supor, vendeu no iFood, está lá constando no estoque que tem. Ou então, aí vai lá, não tem. Ou então, vende no iFood, não tem no estoque, mas fez a troca e não cancelou, não voltou para o estoque, perde a venda também. Então, assim, esse controle pode ser feito dia a dia, geralmente é um gerente ou o dono da loja, ele pode estar fazendo esse inventário a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. E é muito importante a gente ter esse cadastro correto, até mesmo para poder fazer de forma sessão, né, como você e o Renan colocou, se a gente não tiver os produtos de forma correta, né, se a gente tiver uma fralda no meio de conveniência, já não fica assertivo. Então, tudo começa também dentro do cadastro do produto, né? Clientes, algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, né? Espero que todos tenham aprimorado ainda mais, né? Qual é a frequência considerada ideal para esses inventários? Na verdade, assim, né? A gente queria que nem precisasse deste inventário, né? Para a gente ter um controle de check-out e de check-in, né? A conferência na entrada, a conferência na saída. Mas a gente sabe que, às vezes, realmente, por todas as ocorrências que acontecem na farmácia, isso pode acontecer. Pelo menos 2 vezes ao ano, né? Mas principalmente no final do ano, né, Gese? Isso é necessário devido ao SPED, devido àquele inventário que é informado no mês de fevereiro, né, para quem não é ainda lucro real, pelo menos 1 vez no ano, mas com certeza ali essa rotina a cada 3 meses, a cada 6 meses e conferindo essas categorias vai ser muito importante, né? Importante também frisar, principalmente para clientes, né, franqueados que são do lucro real, porque esse estoque no fechamento do lucro real, ele faz toda a diferença. A importância de ter, né, evidenciado a nota fiscal de perda para não ser confundido pelo fisco
como uma manobra de diminuição de imposto, porque a gente sabe que, dependendo de como está o fechamento, essa diminuição de estoque pode trazer um imposto menor. Então, isso tudo tem que ser muito bem documentado. Ainda mais empresas do lucro real, que são empresas mais fiscalizadas pelo governo. Empresas do Simples Sim, Flávia, no mês de fevereiro, é informado ao fisco as informações do estoque com data em 31 de dezembro. Mas ela vai, dependendo do estado, dependendo da particularidade de cada estado, na informação ao fisco estadual no mês de fevereiro. Então, empresas do lucro presumido também têm SPED. Esse estoque ele não vai influenciar diretamente no resultado do imposto de renda da contribuição social, mas ela também vai no arquivo fiscal. E a nota de perda também é muito importante serem feitas para qualquer regime. E aquele ajuste necessário, né, que a gente precisa ali muitas vezes dentro do sistema, principalmente quando tem a questão de fracionamento e tudo mais, que é feito de forma errada dentro do sistema e precisar ajustar. Então, sempre verificar com a contabilidade de vocês, mostrando antes como que vai ser, né, se pode ser feita a emissão da nota fiscal, ou neste caso não, porque eu também concordo, estoque a gente teria que ter ali, não ter que fazer essa contagem, mas infelizmente, né, não é bem assim que funciona, tem muitas particularidades envolvidas também. E além disso, o que a gente encontra muito também, né, Geise, é material de uso e consumo dentro do estoque, né? Ativo mobilizado. Então a gente encontra geladeira, né, dentre outros aí, então é muito importante ter essa atenção também. A maioria fica ali aumentando curva D. Então, é a lição de casa para hoje. Então é isso, pessoal, né? Mais uma vez o nosso agradecimento, né, por este momento, por essa trilha. Esse é um assunto que nós gostamos muito porque a gente vê muito resultado rápido, né, na gestão de compras. A gente vê realmente um estoque com eficiência, as compras, né, sem ruptura, sem excesso. Isso é fenomenal. Então, nosso muito obrigada, Luciano, Renan, todo o time Far Melhor e principalmente aos franqueados que aqui estão presentes conosco. Obrigado, pessoal. Até amanhã, 14h30, hein? Já tem encontro marcado às 14h30. Isabel, você levantou a mãozinha e deseja fazer uma pergunta? Acho que ela ia fazer um emoji, né? Então tá bom, eu agradeço pessoal. Também, então, muito, tá, Renan, Luciano, todo mundo, a todos os franqueados aqui presentes, muito obrigada. Uma ótima quarta-feira para todos e até amanhã. Até mais. Tchau, tchau, Até pessoal. amanhã. Obrigado, pessoal.